Olá, eu sou Rui Cux, pneumologista, professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis, e vou falar sobre o Covid-19, coronavírus. Em primeiro lugar, como ele acomete o organismo. Inicialmente, ele tem um acometimento como se fosse uma virose comum, com coriza, com garganta arranhando e um mal-estar, podendo posteriormente evoluir para um quadro de mal-estar, de dores musculares. Nesse momento o vírus ele se introduz no organismo e entra nas células, geralmente as células musculares, por isso que dá dor. E na maioria dos pacientes pode também surgir tosse. Isso parece ocorrer na grande maioria dos pacientes e em determinado momento esse quadro regride e, caso não tenha se feito um teste e não se saiba o resultado depois, às vezes você não consegue diferenciar de uma gripe comum. Em alguns casos, esse quadro evolui para um acometimento mais extenso, com mais tosse e principalmente acomete os pulmões. Nós não sabemos exatamente por quê. Existem estudos que mostram que existem alguns receptores de células nos pulmões, onde o vírus se penetraria nas células, mas nós não temos ainda detalhes exatamente como isso acontece. Esse acometimento dos pulmões, ele ocorre de uma forma importante, desenvolvendo a pneumonia, umas pneumonias extensas, ocorrendo em ambos os pulmões, e ocorre também no interstício, ou seja, entre as células pulmonares, não só dentro dos alvéolos, podendo evoluir com também nessa fase, uma fase de desconforto respiratório que depois acaba regredindo, ou então evolui para uma fase mais extensa, mais grave, que necessita de internação e necessita de suporte respiratório com os ventiladores que nós também ouvimos tanto falar. E esses ventiladores dão esse suporte respiratório, e o que diferencia essa pneumonia de outras pneumonias tipo H1N1, que também é um vírus que causa pneumonia, é o tempo que o indivíduo precisa ficar sob apoio desse respirador. O tempo é muito maior, 2 ou 3 semanas. Então, isto leva a situações mais extensas ainda, que acometem o organismo, que podem evoluir para a septicemia. Nessa situação também há informações que podem haver na recuperação uma sequela onde o indivíduo ficaria com uma dificuldade respiratória. Nós não sabemos ainda, não há tempo para dizer como isso, qual é a extensão, como é que isso vai evoluir. Tendo em vista esse quadro intenso, também devemos comentar que a faixa de idade que nós vemos na Itália, que acometeu, e na Europa, principalmente acomete mais pacientes idosos, nós vemos que em outros locais, em outros países, o acometimento de pacientes um pouco mais jovens. Nós também não entendemos por quê. Isso parece que pode estar ocorrendo também no Brasil. Então, isso torna importante o segundo ponto que eu gostaria de ressaltar, que é a reclusão social, o fato da gente ter que ficar recluso para evitar essa transmissão, porque o vírus, a única forma que ele tem de se transmitir é através das pessoas. Então,
imagina-se, e do ponto de vista médico, a gente vê que é fundamental que haja esse distanciamento para que nós possamos interromper ou diminuir essa incidência inicial tão intensa de casos. E com isso também reduzir o número de casos que vão precisar de atendimento hospitalar e de respiradores. Sabemos, obviamente, da importância econômica, porém, achamos que, do ponto de vista médico, a gente precisa trabalhar muito esse distanciamento para evitar situações extremamente severas. Muito obrigado.